se eu te dissesse que o incêndio no edifício Andraus em 1972 e o incêndio do edifício Joelma em 1974 poderiam ter sido evitados? E indo mais recente na história, e se eu te dissesse que o incêndio da Boate Kiss poderia ter sido evitado? A resposta para essa pergunta é óbvia. Qualquer acidente pode ser premeditado se muitas análises e procedimentos de segurança forem feitos com antecedência. O que acontece é que a humanidade, e principalmente o brasileiro, espera uma grande catástrofe acontecer para tomar providências e adotar medidas para que uma nova catástrofe não aconteça. Eu vejo em muitos lugares pessoas dizendo que a tragédia no Joelma não teria acontecido se medidas tivessem sido tomadas a partir do incêndio no edifício Andraus em 72, 2 anos antes. Mas e se eu te disser que muito tempo antes, mais precisamente em 13 de junho de 1953, aconteceu uma das maiores tragédias de incêndio até então, que não só envolveu um prédio, como esse prédio também era uma boate. E é sobre esse terrível incêndio que foi ignorado na história do Brasil que eu vou falar hoje. O Clube Elite 28 de Setembro era um local frequentado pela classe pobre de São Paulo e tinha capacidade para 80 pessoas, mas sempre recebia um público muito maior do que sua capacidade. Por ser um clube de origem negra, foi batizado de 28 de setembro, pois nessa data foram declaradas as leis do ventre livre de 1871 e os sexagenários de 1885. A noite de 13 de junho de 1953 ficou marcada na história de São Paulo como uma noite de morte, terror e desespero. 500 participantes de um baile comemorativo das festas juninas foram aterrorizados pelo pânico e pelo desespero ao saberem que o velho prédio onde dançavam estava sendo consumido pelo fogo. Eram 9h30 e o baile estava no ápice. De repente, não se sabe de onde, surgiu um primeiro grito de fogo, logo seguido de outro e mais outro. Um clamor quase indescritível. Imediatamente as chamas começaram a subir e em pouco tempo já envolviam todo o prédio. É impossível contar todas as cenas de desespero que aconteceram naquele salão superlotado. Todos procuravam sair ao mesmo tempo e ninguém conseguia. Uma fogueira enorme envolvia todo o local, e pelas 4 janelas do prédio, mulheres, homens e até crianças jogavam-se de uma altura de mais de 6 metros. Os jornalistas, policiais e bombeiros presentes contaram que nunca presenciaram algo semelhante. Os gritos apavorantes cortavam o espaço. Na escada que dava acesso ao clube, mais de 200 pessoas lutavam desesperadamente, entrelaçadas enquanto o fogo completava sua terrível obra de destruição. Na ânsia de escapar, iam massacrando uns aos outros, debatiam-se num abraço selvagem e mortal, do qual não conseguiam se livrar. Após a catástrofe, foram encontrados na escada braços, pernas, pedaços de carne e roupas, atestando a luta sangrenta que se travou degrau a degrau. Era o desespero, o terror e o pânico consumindo mais vidas do que o próprio incêndio. Mais de 300 pessoas procuraram galgar os altos parapeitos para se atirar rumo ao chão, como se tivesse rompido, de repente, uma epidemia de suicídio coletivo. O Clube Elite 28 de Setembro tinha naquela noite permissão para abrigar 130 pessoas, mas muitos jornais na época noticiaram que a lotação do salão ultrapassara 500 pessoas. 58 pessoas morreram, incluindo 2 bombeiros que foram selvagemente pisoteados ao tentar ajudar. 100 pessoas ficaram feridas e o resultado teria sido muito pior se não tivesse ocorrido uma força-tarefa honrosa dos bombeiros, que fizeram tudo ao seu alcance para tirar centenas de pessoas das janelas e parapeitos, chegando até mesmo a usar paraquedas para levar as pessoas com segurança até o chão. Existem várias razões pelas quais um acidente tão trágico como o incêndio no Clube 28 de Setembro pode não ser tão lembrado quanto outros incidentes, como o edifício Joelma ou a Boate Kiss. Algumas dessas razões podem incluir a passagem do tempo, gravidade relativa, visto que os próximos acidentes semelhantes tiveram um número bem maior de vítimas, e talvez a cobertura midiática da época não tenha sido tão eficaz. Afinal, se o evento não foi amplamente divulgado ou se houve pouca documentação sobre ele, é menos provável que permaneça vivo na memória coletiva. Mas eu sinceramente acredito que a origem socioeconômica e étnica das vítimas tenha desempenhado um papel de destaque na menor lembrança ou reconhecimento público dessa tragédia. Infelizmente, eventos que afetam comunidades marginalizadas ou de baixa renda muitas vezes não recebem a mesma atenção da mídia ou do público em comparação com tragédias que envolvem grupos mais privilegiados. A desigualdade social e o preconceito podem influenciar
a percepção pública e a cobertura midiática de incidentes como esse. Questões de representatividade, privilégio e poder podem afetar como certos eventos são reportados, discutidos e lembrados na sociedade. É importante reconhecer como esses preconceitos e desigualdades podem afetar a narrativa histórica e a atenção dada a tragédias como esta. O questionamento que eu trago é: será que se o incêndio no Clube 28 de Setembro tivesse acontecido com pessoas mais privilegiadas da época, não teria reverberado muito mais pelo Brasil afora? O que levaria a população a cobrar medidas mais drásticas para evitar esse tipo de fatalidade? Se fosse o caso, muito possivelmente estaríamos hoje em um cenário onde tragédias posteriores, como o Edifício Andraus, o Joelma e até mesmo o Alvat Kiss, possivelmente não existiriam, ou teriam tido resultados muito menos avassaladores. E se você não conhecia essa tragédia, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seu amigo, se inscreva no canal e até a próxima.